Você já teve a sensação de que algo no mundo está errado? Como se a Terra estivesse tentando nos enviar um recado? Talvez você tenha percebido que as estações não são mais como antes, ou que os desastres naturais parecem estar se tornando mais frequentes e mais violentos. Mas e se eu te dissesse que não são apenas coincidências? E se tudo isso for parte de um grande alerta, um alerta que estamos ignorando? Hoje, vamos revelar 5 sinais assustadoramente claros de que estamos destruindo o planeta. Não são previsões distantes ou teorias de conspiração. São fatos registrados pela ciência que mostram que o colapso ambiental já começou. E o mais assustador é que boa parte da humanidade ainda vive como se nada estivesse acontecendo. Então se prepara, porque depois de assistir esse vídeo, você nunca mais vai olhar o mundo da mesma forma. Capítulo 1. A natureza está fora de controle. Durante décadas, o clima seguia um padrão. Chovia em certas épocas, fazia calor em outras, e as estações tinham personalidade própria. Mas agora, tudo está bagunçado. Hoje, temos ondas de calor extremo em pleno inverno, nevascas fora de época e secas onde antes havia abundância de água. Em 2023, por exemplo, o Canadá, um país conhecido pelo frio intenso, enfrentou uma das piores temporadas de incêndios florestais da sua história. As imagens eram apocalípticas. O céu laranja, cidades cobertas por fumaça e florestas inteiras sendo engolidas pelas chamas. Esses eventos estão se tornando rotina. E não é só lá. No Brasil, tivemos em um mesmo ano chuvas devastadoras no sul e queimadas violentas no norte. É como se a Terra estivesse em desequilíbrio. E não estamos falando de algo distante. Esse desequilíbrio já está afetando o nosso dia a dia, a nossa saúde, a nossa comida e a nossa água. A natureza está gritando. E a pergunta é: por quanto tempo ela vai aguentar? Capítulo 2. Os oceanos estão morrendo em silêncio. Você sabia que os oceanos absorvem cerca de 30% de todo o CO2 que emitimos? Eles são como os pulmões do planeta. Mas até eles têm um limite. Nos últimos anos, pesquisadores têm registrado um aumento preocupante na acidez dos oceanos. Isso está destruindo ecossistemas inteiros, principalmente os recifes de corais, conhecidos como as florestas tropicais do mar. O branqueamento dos corais não é apenas uma mudança de cor, é um sinal de morte iminente. Milhões de espécies dependem desses habitats para sobreviver, e sem eles, a cadeia alimentar marinha entra em colapso. Além disso, estamos enfrentando zonas mortas, regiões inteiras onde não existe mais oxigênio suficiente para sustentar a vida. Essas zonas estão crescendo, alimentadas pela poluição, pelo aquecimento das águas e pelo despejo constante de produtos químicos. Os oceanos estão ficando quentes, ácidos e sem vida. E se eles entrarem em colapso, nós iremos juntos. Capítulo 3. A sexta extinção em massa já começou. A Terra já passou por 5 grandes extinções em massa. A mais famosa foi aquela que acabou com os dinossauros. Mas o que poucos sabem é que, segundo os cientistas, a sexta extinção em massa já está em andamento e está sendo causada por nós. Estima-se que estamos perdendo até 200 espécies por dia. Isso mesmo, animais, plantas, insetos desaparecendo para sempre. A destruição de habitats, o desmatamento, a poluição e as mudanças climáticas estão exterminando a biodiversidade num ritmo assustador. E isso não é um problema só dos animais. Cada espécie que some é uma peça que falta no quebra-cabeça da vida. Os polinizadores, por exemplo, como abelhas e borboletas, são essenciais para que tenhamos frutas, legumes e grãos. Sem eles, a nossa própria alimentação está ameaçada. A vida está desaparecendo diante dos nossos olhos.
E o mais irônico é que quem pode ser extinto no final somos nós mesmos. Capítulo 4. O plástico está em todo lugar, até dentro de você. Olhe ao seu redor. Quantos objetos de plástico você vê? Agora pense, esse plástico todo vai parar aonde? A resposta é: em todos os lugares. Estudos mostram que microplásticos, partículas invisíveis, já foram encontrados no fundo dos oceanos, no topo de montanhas, na placenta humana e até no sangue. Simulation. Estamos respirando, comendo e bebendo plástico. Um estudo publicado recentemente revelou que uma pessoa pode ingerir o equivalente a um cartão de crédito por semana, só com a água, o ar e os alimentos contaminados. E o pior? A gente ainda não sabe ao certo o impacto disso a longo prazo. Mas pense comigo. Se até os organismos marinhos estão morrendo por causa disso, o que será que está acontecendo dentro de nós? O plástico era para ser uma revolução, mas virou um símbolo do nosso descuido. E agora ele faz parte do nosso corpo. Literalmente. Capítulo 5. Estamos transformando florestas em deserto. A Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica. O Brasil é um dos países com maior biodiversidade do planeta. Ou melhor, era. A cada minuto, o equivalente a vários campos de futebol de floresta são destruídos, seja por queimadas criminosas, expansão agrícola ou mineração ilegal. E o que sobra? Terras secas, improdutivas e sem vida. Esse processo tem um nome: desertificação, e ele já atinge regiões inteiras no Nordeste brasileiro, na África, na Ásia e até em partes da Europa. Florestas que levavam séculos para se formar estão sendo reduzidas a pó em questão de dias, e junto com elas vão embora os animais, os rios, a sombra, o ar puro e o equilíbrio climático. Sem florestas, as chuvas diminuem. Sem chuvas, a terra seca. Sem terra fértil, vem a fome. É um ciclo destrutivo. E quem está alimentando esse ciclo? Somos nós. Capítulo 6. A terra está sufocando. A poluição está em todo lugar. A cada respiração, você sente o ar entrando nos pulmões. Mas você sabe o que está respirando? Hoje, mais de 90% da população mundial vive em lugares com níveis de poluição acima do recomendado pela OMS. O ar que respiramos está contaminado por gases tóxicos, partículas finas e compostos invisíveis que, aos poucos, vão nos adoecendo silenciosamente. Cidades como São Paulo, Nova Delhi, Pequim e tantas outras já enfrentam verdadeiras nuvens de veneno pairando sobre suas cabeças. Mas a poluição não está só no ar. Os rios estão se tornando esgotos a céu aberto. Nações inteiras despejam resíduos industriais, metais pesados e lixo em cursos d'água que, em teoria, deveriam sustentar a vida. O resultado? Rios mortos, sem peixes, sem vida, sem cor. E comunidades inteiras adoecendo ao consumir água contaminada. Nas grandes cidades, o lixo tomou conta. A produção de resíduos aumentou de forma exponencial. E o sistema de coleta e reciclagem não acompanha. É como se o planeta estivesse gritando: "Eu não aguento mais". As montanhas de lixo crescem, as nuvens ficam mais cinzentas, e até o som da natureza vai desaparecendo, abafado pelo barulho constante da civilização. Estamos sufocando o planeta, e o que sufoca ele, nos sufoca também. Ainda há tempo? Depois de ouvir tudo isso, talvez você esteja se perguntando: ainda dá tempo de mudar? A resposta é sim, mas a janela está se fechando rapidamente. Não se trata mais de salvar o planeta. A Terra vai continuar girando com ou sem a gente. O que está em jogo é a nossa sobrevivência, a dos nossos filhos, netos e de milhões de espécies que compartilham esse mundo conosco. Mas mudar começa com consciência, com informação, com pequenos gestos que, somados, podem virar uma revolução. Este vídeo não é um aviso do fim,
É um convite para o despertar, porque o mundo ao nosso redor está mudando, e a escolha entre destruí-lo ou protegê-lo ainda é nossa.